Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Fonte Imagem, um Fontecast. Eu hoje tenho uma alegria tremenda de estar com uma amiga querida e uma ídola minha, que é a doutora Alice Brandão. Ídola não só minha, como imagino de centenas de pessoas. E a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Alice, principalmente com imagem e em mulheres. É um tema vastíssimo, a gente vai conversar sobre diversos temas relacionados ao assunto. Eu queria te agradecer muito, Alice, pela presença e queria começar, antes de mais nada, que você se introduzisse um pouco. Você é uma pessoa que todo mundo já conhece e realmente muito consagrada no meio radiológico e médico. Não falo isso da boca para fora e nem é uma hipérbole, isso é verdade, né? As pessoas te reconhecem como uma das maiores líderes da radiologia brasileira. E eu queria saber como é que você chegou nesse ponto, como é que você conseguiu ser realmente a doutora Alice Brandão que todo mundo aspira a ser. Bom, primeiro, obrigada, Ilan. Obrigada pelo elogio. Eu não sabia que era sua ídola. Já estou me sentindo muito melhor. Com certeza. Eu não sei se existe uma fórmula certa de como ser Alice Brandão. Eu acho que vem muito da minha criação. Eu te falo que é inspirador, principalmente meu pai e minha mãe. Então, eles são fonte de inspiração. Minha mãe, dizem que eu pareço demais com a minha mãe, não fisicamente, mas o jeito de ser. Então, minha mãe era uma mulher muito determinada. E ela não conseguiu ser médica porque naquela época a mulher não era médica. Então ela desde cedo me criou, eu não podia ir para a cozinha, para você ter ideia. Porque como ela não pôde trabalhar, nenhuma filha dela ia trabalhar em casa. Então eu desde pequena ouço que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que seguir um objetivo. Todo ano meu pai chegava para mim, ok, qual o objetivo do ano que vem? Então era talvez uma cobrança grande, mas me deu muito foco, sabe? Então eu agradeço muito a eles essa inspiração. E tenta dar para essa geração, talvez mais nova, ou que entrando na medicina, como é que um radiologista hoje pode ver a profissão no futuro, no presente e no futuro, especialmente frente à inteligência artificial? Que valências ele precisa conhecer para ser um radiologista que realmente agregue valor à vida dos pacientes, que são o nosso objetivo final? Acho essa pergunta sua muito importante e muito atual, né? Porque eu percebo não só os radiologistas, mas muitas pessoas meio que querendo se posicionar como que vai ser a sua função, né, com a inteligência artificial. É realmente um pouco desafiador. Então, a meu ver, né, assim, minha opinião é que eu consigo sentir no dia a dia, eu acho que são duas coisas. Primeiro, você não pode ser só radiologista, lembrar que o radiologista é médico. Então, é muito importante o radiologista ter uma consistência médica, de clínica médica. Então, se ele trabalha com mulher, tem uma consistência com ginecologia. Se ele trabalha uma investigação próstata, reto. Então, isso é importante. Ele não está apenas laudando aquele exame. Ele tem que saber as consequências, o que é importante ele procurar naquele exame, o que vai significar o resultado daquele laudo para aquele paciente. E acho que isso eu acho que é a parte de formação. E a segunda coisa, eu acho que é se colocar no lugar do outro, ter empatia. Empatia com o paciente, porque eu acho que a máquina, a máquina nunca vai tirar de nós. Talvez a primeira parte ela consiga, né? Talvez até mais fácil, mas essa parte de empatia não vai. Então, eu vou dar um exemplo de uma paciente e que aquilo me tocou muito, foi até recente.
ela fez o exame, antes dela fazer eu conversei, então eu sempre converso com as pacientes para entender, e quando terminou ela estava tão ansiosa, quis falar comigo, e eu acabei dando um abraço nela. Eu não estimulo os outros a darem um abraço, mas depois ela me mandou uma lembrança que ela fez, era uma coisa muito singela, e ela falou para mim que o meu abraço mudou a vida dela. Então, são coisas pequenas que não tem nenhum custo e que a máquina nunca vai nos tirar. Acho que o resumo disso é a empatia. Que legal, que legal. Vamos mudar um pouquinho aqui a prosa para radiologia em si, né? Vamos falar um pouquinho sobre meios de contraste e gestação, que é uma grande dúvida das pessoas. Uma gestante, como é que faz uma gestante? Primeiro, antes do meio de contraste, também com relação a outras imagens, né? Quer dizer, uma gestante, como a gestante se relaciona com tomografia, com ressonância e com meios de contraste? Tá, vamos lá. A pergunta longa eu vou tentar simplificar, vou começar pela ressonância, tá? O mais importante é saber que quem está grávida pode fazer imagem, né? Não tem nenhum problema. Mesmo a ressonância magnética, ela não tem... Havia uma dúvida antes, né? Se até os 3 meses, se a pessoa... eu fiz uma ressonância e eu estou grávida, meu Deus, será que vai ter impacto no meu feto? Não, isso já está provado pelo FDA que não há nenhuma necessidade de preocupação. Então, você pode fazer a imagem em qualquer fase da gestação que não há nenhum problema. Agora, existem alguns detalhes, né? Então, só voltando, eu tenho inclusive um livro em ressonância e obstetrícia e ginecologia. Então, a gente faz muita ressonância fetal, né? Em relação ao meio de contraste, isso sim, porque nós temos o contraste, uma vez colocado no corpo, ele tem que ser metabolizado e tem que ser eliminado. Então, não se sabe muito bem como esse contraste, assim, quando entrar no meio fetal, como ele vai ser eliminado, quanto tempo. Não há nenhum trabalho científico que possa ser reproduzido que realmente diga não possa ou possa, mas há dúvida. Então, a conduta atual do FDA é baseado na literatura mais recente. Se a paciente tiver necessidade, por exemplo, aquilo vai mudar a vida dela, eu estou com uma lesão cerebral, eu preciso saber se é infeccioso ou tumoral, ela vai fazer aquele exame. É muito raro haver alteração, então geralmente é baixa de crescimento. É um trabalho canadense, foi o único que mostrou impacto e nenhum outro conseguiu reproduzir. Então há dúvida de malefício, então se toma o cuidado de não fazer, mas quando a mãe precisar, pode-se fazer. Perfeito. E tomografia evitar sempre por causa da radiação. Exato. E quando fizer, óbvio, se for importante para a mãe, a gente tem como na tomografia fazer de uma forma que vá ter um impacto menor. Proteção, se não for a área ser estudada, a área abdominal, você pode colocar um avental com a manta de proteção. E se por acaso for muito importante, aí a gente faz com tomografia com baixa dose. Então, com isso, a dose, se você pensar, às vezes é até menor do que você toma tomando sol na praia. Então, pode-se fazer de forma segura. Tá certo. Vamos mudar mais uma vez aqui um pouquinho para falar de mulher, das mulheres, né? Radiologia em mulheres. Eu até confesso que até trabalhar contigo eu não tinha ideia que a dor pélvica, relacionada à menstruação ou dor pélvica crônica era tão comum. Eu não imaginava que isso fosse uma condição. Eu faço radiologia cardiovascular, não tinha noção e realmente eu vejo que é uma condição muito comum. Fala um pouquinho sobre principalmente dor pélvica e a relação sexual, por exemplo. Como a ressonância pode ajudar nesse diagnóstico? É engraçado você me falando, eu me lembrei de uma imagem que tem de dor na mulher, que é uma mulher numa prisão, né? E essa é a sensação de muitas mulheres. Isso é muito comum, só que sempre foi muito calado. Eu acho que a evolução da mulher, tanto cultural, profissional, fez com que ela
não aceitasse mais a fala de que é normal ter dor. Então, com isso, eu acho que a mulher forçou a medicina a rever todo esse conceito. O que a dor é psicológica. Exato, que a dor é da alma. Isso não existe dor de alma, né? Então, eu tenho paciente que depois que eu faço o diagnóstico, ela começa a chorar. Até que, enfim, alguém falou que a causa da minha dor, né? Porque isso é muito importante, é um papel fundamental do radiologista. Primeiro, ele, quando estiver laudando, por acaso, ele não teve acesso à paciente, tem acesso à sua história, olhar a história com muito carinho, porque não é só a investigação de dor pélvica, não, às vezes é uma mulher que tem dor há 10 anos, ela não consegue mais ficar no mesmo emprego, porque todo mês ela para e fica 3 dias em casa. Ela pode estar se separando, porque ela não consegue mais ter relação sexual, porque é muito dolorosa. Então, é muita implicação, né? Então, o olhar do radiologista, seja ultrassonografia ou ressonância, tem que ser muito especial para essa mulher, né? E endometriose como uma causa de dor pélvica, como é que funciona isso? Por que endometriose? O que é endometriose e por que dá dor? São várias as causas de dor pélvica, então uma das mais comuns é a endometriose. A endometriose, assim, para você que está vendo a gente, todo mês a gente menstrua, né? Então, essa menstruação, ela tem que sair, mas às vezes, né, ela tem a menstruação para cavidade. Isso até é normal, sabe, Ilan, de acontecer? Todo mês, parte da nossa menstruação vai para o peritônio. Só que as mulheres que têm predisposição para endometriose, não se sabe ainda muito corretamente, pode ter alteração imunológica, genética ou até de estresse, aquela célula ela não vai ser reabsorvida, né? O sangramento pode induzir uma alteração inflamatória fora do útero. Então, essa alteração inflamatória por uma célula endometrial fora da cavidade uterina é o que vai promover a endometriose. Então, ela vai ocorrer em qualquer parte do corpo. Existem locais, né? O mais esdrúxulo é a mulher que chora, né, com sangue e vira uma santa, né? O milagre dos céus, que na verdade é uma endometriose. Eu não sabia dessa história. É verdade. A santa que chora é a endometriose. Caramba, de glândula lacrimal. Pois é. Então, assim, são coisas tão... a dor da mulher é tão esquecida ao longo desses séculos, né? E começou com Aristóteles, né? Você vê que tem umas coisas muito interessantes, porque ele começou a observar que a mulher tinha dor sempre na época da menstruação. Então, aquilo ali, ele minimizou um pouco a dor da mulher e ficou como se fizesse parte do normal, entendeu? Pra você ter ideia, as mulheres já foram queimadas pela dor. A dor da endometriose é tão grande que já fez mulheres irem para um hospício. Então, acho que a gente está num momento maravilhoso, né, da mulher, de reconhecimento, de pesquisa com imagem. Então, voltando aqui à sua pergunta, acho que tanto a imagem ela tem que ser feita de uma forma muito especializada para dor pélvica, porque a dor pélvica ela não é somente causada por endometriose, pode ser adenomiose, pode ter uma alteração congênita obstrutiva, até varizes pélvicas, mas a endometriose é uma causa extremamente comum. Então, quando você faz essa investigação, você tem que fazer com preparo intestinal, seja com ultrassonografia ou com ressonância magnética. E a segunda coisa importante é que o profissional seja treinado para isso, porque aí ele vai procurar exatamente nas áreas de maior incidência. Por que isso é importante, Ilan? Principalmente para as mulheres mais jovens. A doença ela começa muito pequena, então você pode deixar passar uma lesão assim, que não tenha nem 1 centímetro, mas o processo inflamatório é em toda a cavidade. Então, aquela adolescente que já tinha a lesão, que não foi vista, ela fica sem tratamento. E aí pode evoluir para uma dor pélvica crônica, que é durante todo o ciclo menstrual, entendeu? Então, realmente, o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Eu digo que salva vidas do ponto de vista até... né, além de salvar uma vida dela ficar melhor, mas do ponto de vista econômico é extremamente importante, porque a mulher, hoje em dia, no mercado de trabalho, talvez seja
não sei se é mais importante ou não, mas ela é fundamental, pelo menos igual. Então, imagina que essa mulher, ela vai ser menos produtiva. Então, você vai tirar do mercado de trabalho várias mulheres, ou na época da menstruação, ou ela não consegue produzir, ela não consegue estudar, não consegue terminar a faculdade. Então, o radiologista é fundamental. E lembrando os dois ícones, né? Preparo intestinal e o preparo do radiologista. Deixa eu tirar uma dúvida. Você tocou num assunto que eu não sabia. A endometriose, que geralmente dói durante o período menstrual. Sim. Se você não trata isso conforme necessário, conforme seja recomendado, essa endometriose pode gerar uma dor pélvica crônica que sai fora do ciclo menstrual, é isso? Quer dizer, não só no período menstrual. Ela pode ir além do período menstrual, é isso? Exato, porque lembra que no início, aquilo que a gente já falou da patogenia, ela começa a fazer um processo inflamatório na cavidade. Então, esse processo inflamatório pode se exacerbar e ultrapassar esse momento menstrual. Às vezes, ela começa só na menstruação, depois ela passa a ter dor na época da ovulação, porque o ovário começa a ficar preso, né? E aí faz as aderências. Então, na hora que o folículo rompe, né? Todo mês algum folículo rompe, né? Para poder ir para a trompa e chegar na cavidade. Quando esse folículo rompe, se tem aderência, vai dar dor. E aí depois tem mais aderência e passa a ter dor no mês inteiro. Entendi. Me explica um pouquinho melhor do preparo intestinal, preparo, na verdade, de uma forma ampla, para ressonância de endometriose. Por que é tão importante? Porque eu sei que a gente gasta muita energia, né, explicando para o paciente, fazendo isso de forma muito corretinha. E por que isso é importante? É verdade, a gente realmente manda o preparo, depois confirma com a paciente, vê se ela precisa de ajuda. Isso tudo, Ilan, porque a sensibilidade da detecção das lesões de endometriose muda assim de uma forma impressionante. Não só a que está dentro do intestino, mas as outras também. Então, para a paciente que está ouvindo para a gente, quando eu tenho muitas fezes no intestino, essas fezes elas vão ficar heterogêneas, né? O conteúdo fecal a gente sabe que ele tem heterogêneo. E isso distendido, ele acaba escondendo as lesões. Então, uma lesão que é muito grande, ela vai aparecer mais de 2 centímetros, mas tem lesão que é pequena e que é extremamente sintomática porque ela está numa localização próxima de área de nervo. Eu posso não pegar essa lesão, porque tem tanta distensão do reto com fezes que não me permite ver. Então, eu já faço ressonância há muitos anos, né? Não vou perguntar quanto, não. Não, mas eu comecei na Suécia, foi onde eu aprendi em 94. Então, são muitos anos. Obviamente, eu estou falando porque eu já errei muito. Fazendo sem o preparo intestinal. A gente fazia sem o preparo intestinal. Com o preparo intestinal, a gente viu que é mais rápido, a análise do exame ela é mais rápida, a detecção das lesões ela é maior e a reprodutibilidade também é melhor. Então, se você quer ensinar outros radiologistas para detectar, ele vai conseguir ver melhor. Então, para todos é muito melhor. Para a paciente, ela vai ter que dedicar 2 dias, mas não é tão difícil assim. São 2 dias antes do exame, a gente faz uma dieta pobre em fibras. Então, a gente tem que diminuir o bolo fecal. Esse é o objetivo. Por quê? Porque eu tenho que ver, a endometriose, ela pega 2 lugares mais comuns de intestino. Aqui do lado direito, na região do apêndice, né? Mais fácil de entender. E no reto, no final do intestino, o sigmoide e o reto. Então, na área do apêndice, eu fazendo a dieta com baixa quantidade de fibras, eu vou conseguir ver bem todo o ilho distal, o seco e o apêndice, sem fezes. É super importante, porque às vezes a lesão é 2, 3 milímetros, é muito pequena. Um lado melhor é que, além dos 2 dias de dieta, a gente faz uma medicação para a eliminação mais rápida de fezes, né? Um laxante.
Então, se você tem menor quantidade de fezes, a diarreia ela vai ser menos dolorosa, incomodar bem menos. Então, a gente passou a fazer 2 dias para reduzir o efeito colateral da diarreia. Então, as pacientes estão super, vamos dizer, elas não reclamam, elas inclusive falam, poxa, está muito melhor o preparo assim, eu sofri menos. E no dia do exame a gente usa um supositório de glicerina. E qual que é o objetivo? Eu quero ver muito bem a parede do reto, porque é onde tem mais lesão. O supositório de glicerina é um sabão, então ele irrita um pouquinho a parede intestinal e espessa a mucosa, a submucosa e a muscular. Aí eu separo as camadas. Então facilita muito. Então assim, se você quer ter seu diagnóstico, Faça direto direito. faça dieta direito. Facilita muito, muda a sua vida. Então, me conta dos sintomas, outros sintomas de endometriose. Além dessa dor pélvica, o que mais a mulher pode esperar ou pode levar? Isso é bem importante você falar, porque às vezes a cólica a gente está tão habituado como sendo normal e não é normal, né? Mas existem outros sintomas que eu acho que tem que chamar bastante atenção. É a dor retal. É impressionante como eu vejo pacientes que têm essa dor retal e eu vou para a imagem, tem endometriose. O que é essa dor retal? As pacientes falam que tem uma sensação de uma facada na região anal. Outras, ou pontada, ou facada, depende da intensidade. Ou também na vagina. E outro achado clínico que tem que o radiologista, por isso que é importante o radiologista, né, ficar atento, né, a dor pós-coito também ela é muito significativa. E geralmente isso é por conta de envolvimento de nervos do plexo hipogástrico inferior, que ele fica edemaciado, inflamado ou já comprometido pela endometriose e desencadeia esse tipo de sintoma. O plexo hipogástrico inferior, na verdade, só para lembrar, é a inervação especial da mulher, que é os nervos que meio que fazem esse controle sem a gente saber, né? Então, da vagina, tem do reto, tem da bexiga. Então, isso é super importante. Então, mesmo a mulher não tendo endometriose na vagina, ela pode ter dispareunia pela inflamação gerada pela endometriose em outros sítios, é isso? Sim. Habitualmente pode ter proximidade também com a lesão. É muito proximidade, comum. não necessariamente Isso, na vagina. Em vagina, E o outro sintoma que eu acho que a gente não pode deixar de falar é ombralgia, dor no ombro. E engraçado que antes isso não era reconhecido, mas é um sinal. A endometriose, como ela pode vir na cavidade abdominal toda, que é o mais comum, ela chega próximo da região do fígado, que é aqui no hipocôndrio direito, né, que a gente chama, e aí inflama, tem um nervo, que é o nervo vago, né, que fica próximo dessa região, ele vai para o diafragma, irrita o diafragma e irradia a dor para o ombro. Pode ser para o ombro esquerdo, mas a maioria para o ombro direito. Então, muito interessante, um sintoma totalmente incomum, né? Você não imaginaria nunca que fosse endometriose. É incomum, mas tem que estar atento, porque toda vez que a paciente tem essa ombralgia, você tem que fazer uma avaliação minuciosa na região diafragmática, porque aí são 2 pontos importantes. O exame de endometriose, ele não é só pélvico, ele é abdominal e pélvico. Porque uma endometriose diafragmática, primeiro que ela tem que ser reconhecida. E a cirurgia, ela pode ser ao mesmo tempo da cirurgia pélvica ou tem que fazer em tempos diferentes, porque você vai abrir a cavidade torácica. Então, tem uma implicação enorme. Muda muito a estratégia. Muda demais. Então, a investigação de endometriose é com preparo intestinal, com estudo do abdômen e da pelve. Isso é super importante. Perfeito. E vamos falar um pouquinho de infertilidade. Como isso liga na infertilidade? Como é que se define infertilidade e como a endometriose pode ser uma das causas disso? É importante que já cai no próximo sintoma, né? Que são aquelas... Geralmente são mulheres que têm uma cólica, ela é minimizada, começa a usar um anticoncepcional para diminuir a dor, e aí não tem mais dor, e aí uma decidir
gestar, vou suspender o anticoncepcional. Aí começa a ter a menstruação dolorosa e não consegue gestar. Então, a endometriose é uma das maiores causas de infertilidade, que é a dificuldade de se conseguir gestar, né? A gente sabe que a raça humana é uma das piores raças para reprodução. Ela realmente tem uma maior dificuldade do que as demais. E isso a gente ainda tem como mulher, né? A mulher tem um reservatório mágico que é o ovário, né? Com os seus folículos, né? E o ovário tem um tempo de vida, infelizmente, né? Então, a partir dos 35 anos, a gente tem uma queda de número de folículos muito importante, né? A contagem folicular, ela reduz bastante a partir dos 35 anos. Você nasce com isso e quando acabar, acabou, você não regenera, exato, né? Exato. E a mulher, em contrapartida, ela quer trabalhar, ela quer fazer mestrado, ela quer ficar super tranquila e aí gestar. Então, existe uma incompatibilidade atualmente entre em relação Darwin e a sociedade atual. Exato. A gente está melhorando, porque tem como fazer uma coleta de óvulos antes para você não ficar nesse problema. Então, a infertilidade, a dificuldade de gestar, até os 35 anos, que é quando a gente ainda tem maior, né? Até os 35 tem uma quantidade, uma reserva, vamos dizer, razoável, é a dificuldade de gestar durante um ano, e dos 35 até os 40 é elevado isso, mas a partir dos 40, com 6 meses, não conseguir gestar espontaneamente, então ela já tem que procurar um fertileuta, é super importante. Porque aí o tempo está contra ela. Exato, o tempo está contra ela. E aí são muitas causas, não é só endometriose, às vezes a cavidade uterina, útero, né? Acho que o mais importante até do que a endometriose, porque a gente pode dar um jeito na endometriose, é a casinha tá boa, é o nosso útero, né? Então o útero a gente já começa a lembrar, né? Ele pode ter malformação, aí quando tem, o mais comum é um septo, né? No meio do útero tem um septo, ele reduz bastante a chance de gestar, mas você resseca o septo e acabou o problema. Aí tem a adenomiose, que vamos dizer, endometriose dentro do útero. Essa é mais chata, porque ela pode alterar a casinha, da distorção, né, da cavidade. Essa é mais chata um pouquinho de tratar. E às vezes é só uma inflamação no endométrio. Então, é óbvio que eu não sou especialista disso, né? Falo bastante porque a gente aprende, mas eles têm toda uma forma de investigação da infertilidade e, felizmente, atualmente, está incluída a ressonância magnética com preparo. Por quê? Porque eles não encontram nada. Vamos fazer um estímulo e vamos fazer, conseguir gestar de outras formas, né? E aí, às vezes, tinha uma lesão escondida no intestino, numa localização que é uma localização um pouco mais perigosa. E aquilo não pode ser tão estimulado. Então, a ressonância, a gente tem tido uma parceria muito legal com os fertileutas. É muito interessante, porque você liga, essa paciente, ela precisa operar antes. Perfeito. É muito interessante. E você está tendo agora bastante experiência com histero-RM, né? Que é a histerossalpingografia, que é feita pela ressonância, né? Conta um pouquinho o que é histerossalpingografia convencional e o que é histero-RM, como é que isso vem para ajudar no manejo dessas mulheres. Se você me permitir, não tenho bastante experiência, né? A gente tem, um método que começou... Na verdade, a gente sempre quis fazer, mas estamos fazendo tem 1 ano, né, na clínica. A gente treinou bastante para começar a fazer, para poder fazer de forma correta. Então, primeiro, só relembrando o histerossalpingografia, acho que quem tem infertilidade sabe o que é, né? A gente tem que avaliar principal a permeabilidade das tubas, mas tem vários outros detalhes. Você vê se o caminho, né, que o óvulo tem que seguir até chegar na cavidade, fecundar com espermatozoide, se esse caminho está pérvio.
Então, o básico, né? Então, tem que saber se as tubas que estão lá esperando, né, o óvulo, elas estão móveis, a forma está preservada, se tem uma dilatação mais focal ou não, se tem aderência em volta das tubas. Isso é o principal. Na verdade, é uma avaliação funcional tubária, das aderências em volta da tuba e também da forma do útero, se tem alguma falha dentro da cavidade. Mas esses detalhes próprios do útero são muito bem vistos pela ultrassom e pela ultrassonografia e ressonância magnética. Então, a parte de funcional tubária que realmente a esterossalpingografia e, como você perguntou, a esterorressonância vê bem. E por que a gente resolveu desenvolver isso? Porque geralmente assim, a paciente tem infertilidade e ela vai ter que fazer uma ressonância ou uma ultrassonografia com preparo intestinal para investigar. Então, eu vou fazer um exame, 2 exames no mesmo tempo, né? Então, isso facilita e até compreende melhor o que está acontecendo. Porque na esterossalpingografia você fala, olha, injeta um contraste, né? Você canaliza o colo do útero, um catéter bem fininho, e aí você injeta o contraste, geralmente é um pouquinho de iodo, bem diluído, e a gente vê como o líquido passa pelas tubas e ele entra na cavidade e se retém. Isso é na ístero comum, convencional. E na ressonância também é igual. Gadolínio. Não, é isso, gadolínio, bem diluído, exatamente. Algumas pessoas dizem que com a ressonância dói menos, porque a osmolaridade do gadolínio é mais baixa do que o iodo, mas a quantidade é muito pequena. Aí depois que injeta, a gente adquire as imagens, tanto na ístero comum quanto na ressonância, e aí a paciente levanta, porque a gente pede para ela andar, pelo menos uns 10 minutos, para poder ver como vai ser essa distribuição do líquido. E com isso a gente vê as áreas de aderência, se tem uma restrição de movimentação do líquido dentro da cavidade. É super interessante, né? Super. Maravilhoso. Então, como é que a gente faz com a esterorressonância? A gente começa cateterizando o colo, né? Bem fino novamente, deixa tudo pronto, né? E faz a ressonância. A ressonância leva com a paciente deitada, né? Se for só a pelve, a parte da pelve, leva uns 15 minutos, né? No máximo, talvez até menos com a ístero, né? A gente começa com 10 minutos, a gente já está chegando na parte da ístero. Aí o radiologista entra, fica do lado da paciente e vai injetando o líquido diluído com soro fisiológico. E a gente vê dinamicamente a entrada do meio de contraste na tuba e vai fazendo sequências depois ou adquirindo imagens posteriores para ver esse acúmulo, se existe ou não, como é a distribuição do líquido. E aí o interessante é que você não vê de forma indireta, você vê por dentro e por fora, porque você tem a ressonância para ver. Não é só uma chapa, né? Não é só uma Exato. projeção bidimensional. Você está vendo o 3D, a anatomia inteira da Isso, da você não vê só no raio-x, você vê o que está passando o contraste. A gente vai ver o que está passando o contraste, a parede da tuba e tudo em volta. Perfeito. Mas isso é faixa preta. Não é um exemplo simples de fazer. Tem uma técnica, uma coisa... faixa, quer dizer, para mulher não tem nada demais, mas não, assim, tecnicamente me parece um exame que precisa de expertise, né? Principalmente para interpretar, tem que ter uma boa sequência para ela ser rápida o suficiente para pegar essa passagem do meio de contraste, ter um bom aparelho para ter uma imagem bonita, né? E depois a interpretação, a gente tem que entender a fisiologia, né, do que é observado na esterossalpingo para poder transportar o mesmo conhecimento para a ressonância. É um desafio, mas eu adoro, eu acho que é super importante. E ajuda, né? É uma forma de ajudar. Por exemplo, outra indicação. Ontem mesmo estava laudando um exame, uma estrutura, uma paciente que teve uma infecção na pelve, que é outra causa de infertilidade. A tuba dela estava tão dilatada, mas de uma forma tão estranha que eu fiquei, gente, será que isso realmente é a tuba dilatada? Mas
a continuidade parícia da tuba é uma excelente indicação para histerosalpingorressonância, porque você vai injetar o contraste, ele vai entrar e você vai tirar a dúvida, uma coisa que é extremamente importante. Vamos mudar um pouquinho para mama. Eu queria perguntar uma dúvida muito comum das mulheres, que é a diferença entre mamografia normal e tomossíntese, que é aquela máquina que a gente tem na fonte. Por que a tomossíntese é supostamente melhor? Qual é a vantagem de se fazer tomossíntese? Quais são as diferenças de uma coisa para outra? Eu vou tentar ser bem simplista, né? O rastreio, né, de câncer de mama, ele tem que ser feito, né, pelas mulheres. E quando você faz um rastreio com a mamografia, você vai fazer a compressão da mama e vai ter uma incidência só sobre aquele volume. Então, é uma fotografia apenas de uma estrutura que tem uma espessura, né? A mama inteira. Então, você faz ela nessa forma, crânio caudal, e faz um perfil que a gente chama de médio lateral. Isso é o normal, né? 2 para cada, então 4 incidências. Quando você faz a tomossíntese, é como se você estivesse fazendo... Sabe quando você vai cortando o queijo, fatiando o queijo? É a mesma coisa. Então, você, ao invés de identificar em apenas uma incidência aquela estrutura inteira, eu vou fazendo vários cortes e, com isso, eu vou ter algumas vantagens, né? Primeiro que, se eu tiver um nódulo, por exemplo, aqui, e um cisto, várias estruturas na mesma projeção, elas vão se somar e vão ficar confusas na interpretação da mamografia. Sobrepor, né? Exato. Agora, se eu for fazendo cortes, vai passando o primeiro corte, vai saindo, vamos dizer, o cisto. Aí chegou no segundo corte, eu cheguei no nódulo. Então, eu consigo ter aumento da sensibilidade, principalmente da especificidade, e eu vou errar menos. Então, o meu falso positivo, ele é menor. Então, excelente vantagem. Por exemplo, eu vou fazer um diagnóstico de um câncer de mama. Às vezes tem nódulos adjacentes. Eu consigo aumentar a detecção desses nódulos e direcionar essa paciente para o melhor tratamento. O outro é que a gente tinha muitas lesões que vamos dizer, muitas assimetrias, que são áreas meio nebulosas, que a gente não chegava no diagnóstico. Não estou conseguindo ter certeza, chamava a paciente de volta, que é o tal do recall, né? Nada mais é, a paciente fica estressadíssima, porque achou um problema na mamografia, eu estou com um tumor e precisa ser esclarecido. Esse recall, ele reduziu demais, porque você aumentou principalmente a sua especificidade, né? E reduziu o falso positivo. Então, realmente mudou bastante. A outra grande diferença, Elaine, que é muito importante, é o preço. Então, o preço de uma mamografia para uma de tomossíntese é pelo menos 10 vezes mais a tomossíntese por a máquina, né? A máquina. Então, assim, a máquina ela é muito mais cara. Então, o ideal é que todas as mulheres possam ter acesso a isso, né? Óbvio que a gente trabalha com uma medicina que tem que se somar, né? Qual a estrutura do país para poder dar acesso a todas as mulheres uma tomossíntese. Tem países que conseguem, né, fazer um rastreio direcionado com a tomossíntese, mas o ideal é que você faça. Agora, tem alguns tipos de mulheres que vão se beneficiar mais da tomossíntese, né? E aí a gente pode falar da mulher com mama densa. O que é mama densa? Sempre ouço falar mama densa, mas por que a mama densa é diferente das mamas não densas, ou das mamas lipo? Falando assim para as nossas pacientes, a mama densa que tem muito tecido da mama, é muito parênquima mamário. Então, vamos dizer, quando você fica grávida e a mama incha, né? Ela tem todo aquele parênquima mamário está fazendo a sua função, que é produzir o leite. Então, ele fica muito proeminente. Aí a gente deixa de amamentar, a mama ela dá uma evoluída, né? E depois, aos poucos, ela vai substituindo
o parênquima atrofia tanto que vai ficando só tecido adiposo. Então, a mama densa, vamos comparando a esse aspecto da paciente que está grávida, mas isso não acontece só na paciente grávida, quando existe muito parênquima mamário. Tem pessoas que têm aquilo independente de gestação ou não, é o padrão dessas pessoas. E isso tem um significado, porque tem maior risco de câncer de mama só por ter mama densa. Maior risco de câncer de mama ou maior risco de não detectar um câncer de mama? É o primeiro que você falou. Só o fato, se eu tenho uma mama adiposa e uma mama densa... Tem mais glândula, então se tem mais glândula, tem mais chance de fazer eu tenho maior risco só por ter mama densa. Entendi. Individualmente. Então, a paciente com mama densa é uma paciente que merece muita atenção. Muita atenção. Inclusive nos Estados Unidos tem a lei da mama densa, que já tem algum tempo. Então as pacientes elas são avisadas que tem uma mama densa. Como a mulher detecta que tem mama densa por autoexame, né, palpando, ou é a mamografia que fala que ela tem uma mama densa? Então vamos lá. É a mamografia, o padrão de definição, padrão mamográfico da mama é definido pela mamografia, tem um padrão A, B, C, D, que vai desde a mama com mais parênquima, que é a mama densa, para a mama adiposa, que seria a D. Então esse padrão A e B seria o padrão da mama densa, maior chance de, maior risco, né, de desenvolver, não é como uma paciente com mutação, não se compara, nada disso, mas é um risco um pouquinho maior que precisa ser olhado e fazer um rastreio de uma forma especial. Tá? Além de ter um risco maior, tem uma dificuldade técnica um pouquinho maior para a mamografia também. Perfeito. Então, aí nós voltamos para o que nós estávamos falando de diferença mamografia-tomossíntese. Então, a paciente com mama densa, o ideal é que ela faça o rastreio com tomossíntese, porque ela vai ter maior sensibilidade e maior chance de não ter falso positivo, maior chance de não ter que voltar para a clínica. Tá? Então, esse rastreio, o ideal é fazer com a tomossíntese e ele sempre tem que ser adicionado, porque a paciente com mama densa, nós sabemos que a sensibilidade é menor, seja na mamografia e também na tomossíntese. Tá? Ela é melhor do que a da mamografia, tomossíntese, mas ainda não é o ideal para a segurança dessa mulher. Então, nós temos que incluir dois métodos. O que é mais consagrado e tem um custo menor seria a ultrassonografia em conjunto com a mamografia. E aí eu faço um parêntese, eu queria muito lembrar para a mulher de fazer o rastreio dela, né? O ideal é que faça sempre no mesmo lugar. E quando a sua médica pedir, tem mama densa, mamografia e ultrassonografia, sempre no mesmo lugar, no mesmo momento, porque aquilo vai aumentar muito a sensibilidade, vai evitar muitos problemas. Você não deve fazer ultrassom num lugar e mamografia no outro? Nunca. Eu sei que pode ser mais prático, mas você vai estar se prejudicando no seu rastreio. E o momento do rastreio é um momento muito importante para a mulher. É extremamente importante. É uma vez no ano e ela tem que fazer isso de forma adequada. E qual o papel da ressonância? Como a ressonância se encaixa, a ressonância de mama se encaixa nesse algoritmo, nessa investigação? Perfeito. É super interessante isso. Acho que a ressonância ainda não entrou. Estamos falando da mama densa, né? E ressonância. A ressonância se mostrou um método adicional, né? Nem complementar, ao rastreio junto com a mamografia espetacular dessas pacientes, reduzindo falsos negativos. O principal é o tumor de intervalo. O que é isso? Eu faço o meu rastreio agora em 2024 e o próximo rastreio é em 2025. Aí, 4 meses depois eu tenho um tumor. Então, é um tumor que apareceu no intervalo desse rastreio. Esses tumores que apareceram no intervalo do rastreio da tomossíntese provavelmente estavam muito pequenos e está no limite do método. Não é o radiologista que falhou. É o limite do método que nós sabemos. Então, ele melhorou muito comparado à junção ultrassom, mamografia,
a combinação ressonância-mamografia é espetacular na paciente com mama densa. Inclusive, a Sociedade Europeia de Radiologia se posicionou para sugerir esse rastreio. E é óbvio que eu tenho viés econômico. Então, eles colocaram um rastreio a cada 2 anos e talvez a ressonância a cada 3 para a conta fechar, né? É óbvio que nas demais sociedades isso é super pensado por conta do custo, que seria muito mais alto, mas a sensibilidade é maior definitivamente. Perfeito. É muito importante a gente diferenciar custo de eficácia, né? A gente fala, quando o ministro toma a decisão, o ministro ou a sociedade toma a decisão, está falando de custo-efetividade ou custo-eficácia. Custo-efetividade. Mas o custo é uma coisa e a efetividade é outra. O que você está falando é que o custo é alto, mas a efetividade é mais alta do que outra estratégia. Perfeito, exatamente. A gente tem que, acho que fazer a conta, né, para poder fechar bem. Mas a gente sabe que no Brasil o rastreio... Já é capenga, o mínimo já é capenga, né? O público, ele precisa melhorar bastante, eu acho que é mais estruturalmente, talvez a gente, né, é isso que a gente vê, mas acho que não é o papo para Fonte Imagem hoje, né? E Alice, fala um pouco sobre as pacientes de alto risco de câncer de mama, principalmente risco genético. Como muda o algoritmo de investigação? Qual é a conduta certa e como essas mulheres devem ser investigadas? Tá. Então, para acho que deixar um pouco claro o que é o alto risco, né? Então, para a mulher, objetivamente, uma conta assim, ao longo da vida, se ela tem uma chance de desenvolver câncer de mama maior que 20%. Então, ou é uma paciente que é mutação do gene, tem alguns genes que nós sabemos e alguns vamos saber ainda, porque algumas pacientes não conseguem preencher, mas o gene que todos sabem, eu acho que gravou foi com a Angelina Jolie, né? Ela realmente foi muito ícone nisso, que é a mutação do que a gente chama BRCA ou BRCA1 e 2. Então, tem pessoas que têm isso na família. E o que acontece é que essas mulheres têm uma chance, às vezes, maior do que 20%, algumas chegando até 80% de desenvolvimento de câncer de mama. Então, é uma chance altíssima, né? Sim. Então, realmente, ela tem que ter uma avaliação totalmente específica. Então, nesse tipo em que o risco é muito alto, eu realmente preciso trabalhar com um método que tenha maior sensibilidade. Então, aqui não há dúvida, a ressonância ela tem que ser incluída no rastreio dessas pacientes. E o que admira mais, Ilan, é o fato de nós sabermos, toda a sociedade, ter todas as indicações e o uso para essas mulheres ainda ser muito pequeno. Então, eu acho que talvez a mulher tenha que se empoderar dessa informação e realmente saber que tem que fazer a ressonância magnética. Se ela não fizer a cirurgia como a Angelina Jolie resolveu fazer. Essa função, então, é para eu detectar a lesão mais rápido, menor e curável, com melhor tratamento. E óbvio que se você tem um volume de pacientes fazendo grande rastreio, a gente tem que reduzir também o custo da ressonância, né? Tempo e custo. Então, fazer mais rápido. É a equalização que se conseguiu. Isso deu o nome de FAST, né? Ressonância ultra rápida. Mas nada mais é do que você fazer o protocolo mais simples e o mais sensível e específico possível. Então, o que é definido, existem algumas formas de fazer o tempo do exame entre a paciente entrar e sair 10 minutos. Isso é uma ressonância rápida, é o que ela tem que fazer. Então, ela vai fazer o contraste e vai fazer uma sequência a mais, ou talvez 2, mas no total são umas 4 tipos de sequência que é feito. Com isso, assim, a gente adaptou isso na fonte imagem, a gente,
acho que duas funções principais, né, que é tentar fazer um rastreio de uma forma um pouco melhor para a mulher, né, porque sempre diminui o desconforto do exame, e também tem muita paciente que é claustrofóbica, né, então você entrar para fazer uma ressonância ser em 10 minutos, realmente é muito tranquilo, né, então você consegue fazer de uma forma bem mais adequada com esse protocolo rápido. Tem muita preocupação, a gente pelo menos tem muita preocupação com a questão da claustrofobia, né? Tem um estudo que eu lembro, quando eu estava começando a estudar radiologia, eu sou cardio, né? Mas começando a estudar imagem cardíaca, que falava que a incidência de claustrofobia era 3%. Hoje em dia isso não é 3%, mas de jeito nenhum, né? Isso aumentou tremendamente, talvez pelo estresse de vida. E como é que o que a gente faz, né? A gente tem muita preocupação com claustrofobia. Quais são o armamentário que a gente tem para lidar com esse problema? Eu consigo falar isso como professora, porque eu sou extremamente claustrofóbica. Para eu entrar na máquina, eu tenho que estar com uma pessoa segurando a minha mão. Então, assim, as dicas, né? O lado de quem trabalha na fonte. O primeiro é a empatia. Porque o que eu percebia muito é o técnico que vai fazer o exame, a enfermeira, não ter o olhar diferenciado para esse paciente, querer fazer o exame mais rápido e aquela paciente está demorando. Então, é uma paciente que a gente tem que acolher, tem que explicar, tem que falar tudo o que vai fazer e tem que falar durante o exame. Olha, só faltam 5 minutos, só faltam tantos minutos. Isso faz uma diferença para quem é claustrofóbico, assim, ele está contando em segundos. Ele está contando e o tempo passa diferente lá, com certeza, né? A lei de Newton, não é isso? Ela é totalmente diferente dentro da ressonância para o claustrofóbico. Einstein, perdão. Aumenta 3 vezes o tempo lá. Então, isso é fundamental, a empatia de quem faz. Então, a gente procura, acho que por minha causa a fonte tem essa cara, a gente realmente acolhe quem é claustrofóbico. São raríssimos os casos dos pacientes que vão embora, eu acho que eu conto nos dedos, eu também, eles não vão. Muito raramente. E a gente sempre se dispõe a ficar com ele, né? E a outra coisa, a dica para o paciente, fazer o exame no início do dia, porque você está com estresse, o cortisol está mais baixo, e levar um amigo ou uma amiga. Então, esse amigo lê o livro para você, conversa. E eu sempre falo assim, se você gosta de rezar, é o melhor lugar. É onde eu rezo o terço inteiro, é dentro da ressonância magnética. Eu também tenho uma outra dica de claustrofobia, que é aguentar os primeiros 3 minutos, né? Porque o cara pensa nos 10 ou 15 minutos do exame. E Alice, eu queria falar um pouco sobre tumor de reto, porque eu acho que tumor de reto, você também tem grande experiência, eu acho que tumor de reto é um tumor emblemático de um papel sinérgico entre o radiologista e o oncologista, cirurgião e oncologista clínico, que eu queria que você explicasse melhor, porque ele é tão importante para todo mundo entender que expande muito além do tumor de reto, né, e serve para outras áreas também. Bom, essa patologia é minha queridinha. Não sei se você sabe, quando eu eu aprendi ressonância na Suécia. Sabia? Sabia. Então, quando eu fui para o Karolinska, e aí eu fiquei num centro de desenvolvimento de ressonância. Passei lá esse tempo. E quando eu cheguei lá, o que estava sendo desenvolvido era a ressonância para o tumor de reto. E eu aprendi ressonância vendo tumor de reto, foi muito incrível para mim. Então, vinham as peças, não foi assim, né? Vinha a peça cirúrgica, já retirada do paciente, aí era colocada na ressonância para poder avaliar como era vista a lesão. Então, foi um aprendizado incrível, né? E a partir dali, minha monografia da residência foi, obviamente, tumor de reto. Então, posteriormente, foi mudando, né? E o que acontece, quando o paciente recebe o diagnóstico do tumor de reto, né? Faz parte, né? Porque todos nós faremos uma colonoscopia pelo rastreio, né? Então,
pelo menos a cada 5 anos, a partir dos 45 anos, né? Isso é o que é indicado. Então, se você for diagnosticado para o tumor de reto, não é para se desesperar, existem inúmeras possibilidades terapêuticas hoje em dia, inclusive uma delas é não operar, né? Você faz o tratamento com quimio e radioterapia e acompanha, né? O que se chama watch and wait. E quem vai ajudar ao cirurgião e ao oncologista decidir esse tratamento é o radiologista com a ressonância magnética. Então, realmente o radiologista tem um papel, vamos dizer, fundamental nesse momento. O cirurgião, o proctologista, ele chega para você: Alice, a lesão está só na parte mais interna, que é o que a gente chama mucosa e submucosa, ou já está na camada externa, que é a muscular que protege o reto? Se ela não estiver comprometendo a muscular, ele pode ressecar por dentro, que é uma ressecção pouco invasiva, né? Vai como colonoscopia, você vai para a sua colonoscopia, vai ser sedado e ali vai fazer a ressecção e com ótimo prognóstico. Ele precisa saber se a muscular está íntegra e se não tem um linfonodo suspeito ou nódulos tumorais suspeitos. E, por outro lado, se ele fizer uma ressonância e identificar, não, essa lesão ultrapassou o limite da parede retal, e a gente tem uma gordura, né? O ser humano é bem feito, além da muscular que envolve, né? Que faz as contrações, né? A gente tem uma gordura que fica em volta do reto, que é chamada de mesorreto. Então, se ele passou para o mesorreto e dali ele disseminou e foi para outras regiões ou para os linfonodos em volta, né? Tudo que tem tumor, o linfonodo vai meio que protegendo. Aí ele vai ter que tomar, não para um tratamento minimamente invasivo, ele vai ter que fazer quimioterapia e radioterapia. Então, vejam como a gente muda, né? E pode ser que um tumor num reto mais alto, que não tenha nenhum fator prognóstico ruim, ele vai para uma cirurgia que a gente chama upfront. Vai se começar com a de cirurgia e ela vai resolver a vida do paciente. Então, você otimiza o tratamento desse paciente, melhora a vida dele, né? Pode ser que ou uma cirurgia pouco agressiva, ou ausência de cirurgia, ou uma cirurgia super adequada que vai ter um ótimo resultado. Então, o radiologista aqui é peça fundamental. É quase terapêutico, né? Não é só o diagnóstico. Você tem que estar muito próximo para você vai definir totalmente a estratégia. Exato. O radiologista é terapêutico nesse caso. Legal. Muito, é muito. Isso se expande para outras áreas, né? Quer dizer, teoricamente a radiologia deveria conseguir fazer essa dupla com o médico, com o cirurgião, muito mais frequentemente do que é feito hoje em dia. Exato. Né? Aí eu acho que a gente volta para a sua segunda pergunta, né? O uso da inteligência artificial, como a gente pode suplantar. Então, esses momentos de estar com o exame, você tem que ligar para o médico, você tem que discutir com ele para poder definir o tratamento personalizado para aquele paciente. Essa é a função do radiologista atual. Eu falo muito que o radiologista deveria ser um clínico que usa a radiologia como instrumento diagnóstico, né? Como exame físico, e não um analisador de fotos, não um fotógrafo que está descrevendo se o céu está nublado. A gente foi perdendo, o radiologista tinha essa característica há algumas décadas atrás, a gente foi perdendo isso para o radiologista laudista, que fica baixando pilhas cegamente e acha que o laudo vai resolver 100% dos problemas, e aí se afasta da clínica e gera um gap de conhecimento que às vezes, em situações específicas, são muito importantes e muito caras para o paciente. Você falou uma coisa que é super engraçada, você foi falando e me lembrou. Como eu converso muito com os pacientes, eu realmente uso a ressonância como o exame físico. E às vezes eu examino a paciente também. Então eu fico às vezes saltitando. Quando eu vejo, eu examino, converso, faço a minha possibilidade diagnóstica junto com a do médico. Aí eu olho na imagem, que legal, que ótimo. Gente, é eureka, isso é muito maneiro. Fazer medicina desse jeito é incrível, é ótimo. É muito chato ficar fechado, né? Escuro e sem comunicação. O paciente como fim e não o laudo como fim. Exato, perfeito. Ilan, paciente como fim. É isso, é isso. O laudo como fim, esse a gente perdeu para a inteligência artificial.
É isso. Resumindo, é isso. A gente vai ter que repensar, né? O papel do radiologista vai ter que ser repensado por um papel muito mais perto do clínico do que perto da máquina. O radiologista tem que assumir que ele é um médico radiologista. Então, você definiu isso. E o laudo é direcionado para o paciente mesmo. A gente tem uma função muito importante. E eu acho que a Fonte Imagem nasceu para isso, né? Nasceu para isso. A gente realmente trabalha assim e se diverte assim. E sofre assim. Sofre também, bastante, óbvio, né? Com certeza. Tá certo. Bom, Alice, eu queria agradecer demais esse papo contigo. Queria realmente dizer que engrandece a Fonte Imagem, a tua presença e a tua expertise e a forma como você lida não só com os pacientes, mas com a medicina e com a determinação que você tem de realmente trazer o melhor. É uma coisa que direciona todos nós, né? Que norteia todos nós. Então, eu queria parabenizar e agradecer demais você. Obrigado pelo papo. E até o próximo papo. Obrigada, Ilan. Adorei. Foi ótimo. Que bom.